Imagine um tempo onde a justiça não era apenas cega, mas também brutalmente visível. Um espetáculo público de dor e sofrimento, destinado a aterrorizar e controlar. Não se tratava apenas de punir o crime, mas de moldar a sociedade através do medo. Uma era onde as sentenças eram frequentemente sinônimo de agonia prolongada e morte humilhante. Você está pronto para mergulhar nos métodos mais cruéis e chocantes de punição da Idade Média, onde a linha entre a justiça e a barbárie era indistinguível? Prepare-se para conhecer os 10 castigos mais horrendos que a mente humana concebeu e aplicou séculos atrás, pois vamos desvendar os fatos desconhecidos e as curiosidades por trás da implacável justiça medieval. A Idade Média, um período que se estendeu do século V ao XV, foi uma época de fé profunda, poder absoluto e uma visão de justiça que difere drasticamente da nossa. Crimes desde o roubo de um pão até a heresia poderiam levar a penas que hoje nos parecem inimagináveis. O objetivo não era a reabilitação, mas a retribuição e a dissuasão pública. Os castigos eram encenados em praças públicas para servir de aviso aterrador a qualquer um que pensasse em desafiar a lei ou a ordem estabelecida pela igreja e pelos senhores feudais. Cada gota de sangue, cada grito de dor, tinha um propósito pedagógico, de ensinar uma lição severa à população. Neste cenário de terror legalizado, vamos explorar as 10 punições que mais chocaram a época e que continuam a nos arrepiar hoje. Começamos com a Roda do Esfolamento, também conhecida como Roda de Catherine, uma máquina de horror que simbolizava a punição máxima. O condenado era amarrado a uma grande roda de madeira, geralmente com os membros esticados sobre os raios. Em seguida, um carrasco utilizava um martelo pesado ou uma barra de ferro para quebrar metodicamente cada osso do corpo, começando pelas pernas e braços e subindo até o tronco. O objetivo não era matar rapidamente, mas infligir a maior dor possível, prolongando a agonia por horas ou até dias. Muitos eram deixados na roda após a quebra dos ossos, expostos aos elementos e aos predadores, para morrer lentamente, exibindo seu tormento como um aviso público. A morte era finalmente concedida através de um golpe fatal ou pela exaustão e desidratação. Em segundo lugar, o esquartejamento e desmembramento era reservado para crimes de alta traição. Considerada uma das mortes mais infames e brutais, ele era frequentemente aplicado a traidores da coroa ou hereges de alto escalão. O processo geralmente começava com o enforcamento do condenado até quase a morte, seguido de evisceração, enquanto ainda estava consciente. Seus órgãos eram removidos e queimados diante de seus olhos. Após a morte, o corpo era desmembrado em 4 partes, que eram então exibidas em diferentes cidades ou portões, como um lembrete vívido da ira da justiça. Era uma punição que visava não só a aniquilação física, mas também a humilhação total e a destruição da reputação do indivíduo e de sua família. A fogueira, a terceira punição na nossa lista, era a sentença de morte para hereges, bruxas e blasfemadores, um castigo com forte conotação religiosa. Acreditava-se que o fogo purificava a alma e queimar o corpo impedia que ele fosse resgatado no dia do juízo final. O condenado era amarrado a um poste em uma pilha de lenha e então incendiado. A morte por asfixia pela fumaça geralmente precedia a queima do corpo, mas a visão das chamas consumindo uma pessoa viva era uma das cenas mais aterrorizantes e edificantes para a multidão reunida. Era um espetáculo público de fé e punição, projetado para reforçar o poder da igreja e a ortodoxia religiosa. Em seguida, temos a mutilação e desfiguração, uma punição que não necessariamente levava à morte, mas deixava marcas indeléveis. Ladrões podiam ter as mãos cortadas, perjuros a língua removida e blasfemadores a boca rasgada. Era comum que as orelhas ou o nariz fossem cortados como punição por pequenos furtos ou desonra. A marcação com ferro em brasa na face ou outras partes visíveis do corpo era uma forma de identificação permanente para criminosos reincidentes. Essas mutilações não eram apenas dolorosas, mas também sentenciavam o indivíduo a uma vida de exclusão social, estigmatizando-o como criminoso e impedindo qualquer esperança de reintegração na sociedade. O estiramento, ou a roda de tortura, era uma ferramenta comum de tortura para extrair confissões. O condenado era amarrado a uma estrutura de madeira com rolos em cada extremidade. As cordas eram apertadas gradualmente, esticando os membros da vítima até que as articulações fossem deslocadas, os ossos quebrassem e os músculos se rompessem. A dor era inimaginável, e muitos confessavam crimes que não cometeram, apenas para pôr fim ao sofrimento. O estiramento era um dos métodos mais eficazes e dolorosos para arrancar informações ou confissões falsas, demonstrando o desespero e a crueldade dos interrogatórios medievais. A forca, a sexta forma de punição, era a mais comum para criminosos comuns, como ladrões, assaltantes e assassinos.
Embora pudesse ser uma morte relativamente rápida, dependendo da altura da queda e da técnica do carrasco, muitas vezes era uma morte lenta e agonizante por estrangulamento. O enforcamento era um evento público, e o corpo frequentemente ficava pendurado por dias ou semanas como um aviso. A cena de corpos balançando ao vento nos portões da cidade ou em cruzamentos importantes era uma imagem familiar na paisagem medieval, reforçando a ideia de que a lei tinha olhos em todo lugar e suas consequências eram inevitáveis. Decapitação, a sétima punição, era geralmente reservada para a nobreza e crimes de alta gravidade. Considerada uma morte mais honrosa do que a forca ou a roda, a decapitação era teoricamente mais rápida e menos dolorosa se o carrasco fosse hábil. No entanto, uma machadinha mal afiada ou um golpe impreciso poderiam resultar em vários golpes, aumentando o sofrimento e a humilhação do condenado. A cabeça do executado frequentemente era exibida em um poste, como um símbolo do poder do governante e da punição severa para aqueles que ousassem desafiá-lo, independentemente de seu status social. O calabouço ou cárcere medieval era mais do que uma prisão, era uma forma de punição por si só. Não se tratava de um local para reabilitação, mas sim um buraco escuro e úmido, onde os prisioneiros eram esquecidos. A morte por fome, sede, doença ou inanição era comum. As condições eram desumanas, sem saneamento adequado, pouca ou nenhuma luz solar e infestação de vermes e ratos. Muitos nunca saíam dos calabouços, exceto para enfrentar a execução. O aprisionamento prolongado nessas condições significava uma morte lenta e torturante, com o corpo e a mente definhando gradualmente na escuridão e no desespero. Em nono lugar, o afogamento era uma punição frequente, especialmente para mulheres acusadas de infanticídio, bruxaria ou outros crimes considerados vergonhosos. O condenado era amarrado e jogado em um rio, lago ou no mar. Era uma morte relativamente rápida, mas ainda assim aterrorizante, e muitas vezes realizada em público. Em alguns casos, o afogamento era precedido por outras formas de humilhação ou tortura, e a crença de que a água santa rejeitaria uma bruxa ou uma pessoa impura levava a rituais de teste, onde a pessoa era jogada na água para ver se flutuava ou afundava, o que invariavelmente significava condenação e morte. Finalmente, a donzela de ferro. Embora popularmente associada à Idade Média, a maioria dos historiadores concorda que a donzela de ferro, como a conhecemos, um caixão vertical com espetos internos que se fechava sobre a vítima, é mais uma invenção do final do século XVIII ou início do século XIX, talvez inspirada em relatos de tortura medievais, mas não uma prática amplamente documentada naquele período. Contudo, a ideia de ser aprisionado em um espaço restrito e pontiagudo evoca a brutalidade e a imaginação sádica que eram de fato presentes nos métodos de tortura medievais, embora talvez não nesta forma exata. É crucial distinguir a verdade histórica do mito popular, mas a lenda da donzela de ferro perdura como um símbolo da crueldade imaginada da era. De fato, existiam gaiolas de ferro usadas para exibir criminosos e esqueletos de traidores após a morte, mas não com os espetos internos para tortura. Estas punições não eram meramente atos de barbárie isolados, mas componentes integrais de um sistema legal e social que buscava impor ordem em uma sociedade muitas vezes caótica. A crueldade era uma ferramenta de governo, um aviso constante do que acontecia àqueles que ousavam desafiar a lei do rei ou de Deus. Elas nos oferecem um vislumbre sombrio da mentalidade medieval, onde a vida humana podia ser barata e a dor era um espetáculo aceitável.